Boa noite, pessoal. Vamos entrando, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos entrando. Vamos chegando para iniciar essa live aqui que vai ser muito legal com o Dr. Ricardo Ferreira. Boa noite, Rosângela, tudo bem? Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui que eu esqueci minha garrafinha. Senão não consigo terminar essa live aqui sem a minha água. Só um minutinho. Pronto, estou de volta. Agora sim. Boa noite, boa noite. Vamos ver quem é que está aqui comigo já. Pessoal, boa noite. Então vamos iniciando, né? Nós temos hoje uma conversa muito interessante, muito importante com o Dr. Ricardo Ferreira. Vou iniciar aqui, já vou chamar o Dr. Ricardo que já está aqui comigo na live, né? Já vou chamá-lo para compartilhar aqui comigo. Então vamos iniciando aqui. Vou fazer a apresentação do Dr. Ricardo para vocês. Ele é médico cardiologista, graduado pela FMB da Unesp, a Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Ele fez a residência em cardiologia clínica pela FMB também, da Unesp. Residência em ecocardiografia pela FMB Unesp. Doutorado em fisiopatologia em clínica médica. É professor assistente da disciplina de cardiologia da FMB Unesp. E além de tudo isso, ele é entusiasta da medicina preventiva, low carb e da comida de verdade. Muito legal, né? Oi, meu papai tá aqui também, gente. Boa noite. Olha só, meu pai veio me prestigiar. Beijo, pai. Então vamos lá, pessoal. Nessa live nós vamos conversar sobre alguns mitos que envolvem a carne, com foco no colesterol principalmente e na saúde cardiovascular. Bom, vocês sabem que nós aqui somos defensores da alimentação baseada em comida de verdade e do resgate dos hábitos de vida que são mais alinhados com a nossa biologia, com a nossa fisiologia e a bioquímica do ser humano, né? Isso envolve alguns pilares. Esses pilares em conjunto promovem uma melhor saúde, longevidade e qualidade de vida para todos nós. Apenas citando alguns desses pilares aqui, nós temos, por exemplo, o principal deles, né, que é a alimentação, é o que tem a grande participação aí em tudo isso, a prática de atividade física, o sono, o manejo de estresse, a hidratação, tomar sol, ter contato com a natureza, entre outros, né? Mas algo aqui no meu vídeo. Acho que voltou. Vocês estão me vendo, né, gente? Deu uma pausinha aqui, mas acho que voltou. Bom, vamos lá. Mas quando o assunto é carne, sempre surgem uma série de questionamentos que envolvem esse assunto relacionados à saúde. Por que isso acontece? Principalmente porque sempre aparecem na mídia as notícias desestimulando, né, o consumo da carne, e porque as próprias diretrizes nutricionais que estão vigentes, que nos regem ainda, né, colocam a carne lá no alto da pirâmide alimentar, como um alimento para ser consumido com cautela, com moderação. Então eu vou chamar o Dr. Ricardo aqui para a gente conversar sobre isso também, e nós vamos dar ênfase aí na questão da saúde cardiovascular. Já vou te enviar o convite, Dr. Ricardo. Pessoal,
Olá, Olá, doutor Ricardo, boa noite. boa noite. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Eu também vou arrumar aqui. Na hora que a gente entra junto, começa a cortar a nossa cabeça. É. Como está? Tudo bem? E aí, Beto, tudo jóia? Tudo jóia. Que prazer te receber aqui. Tranquilo. Está me ouvindo bem? A imagem está chegando bem aí? Tá tudo certo. Seja bem-vindo. Quero conversar contigo aí sobre essa introdução que eu fiz, né? A gente combinou esse assunto que é bastante polêmico e causa bastante dúvidas, principalmente na sua área de atuação, que é a cardiologia, né? Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E o que eu queria te pedir em primeiro lugar é para dizer, fazer uma breve introdução para as pessoas aqui, como que foi a sua entrada nesse universo da low carb, comida de verdade, para o pessoal matar um pouquinho dessa curiosidade. Na verdade, mais ou menos, foi mais ou menos em 2017, né? E foi quase que por acaso, assim. Na verdade, eu estava, na época, né, que eu terminei a residência médica de cardiologia, já tem algum tempo, vou fazer aí 20 anos de formado, né? Então já terminei a minha residência de cardiologia há algum tempo atrás. E aí eu estava na residência de cardiologia, a gente sai com todos aqueles conceitos que a maioria das pessoas tem, né? Que a gordura faz mal e que a gordura faz mal para o coração, que a gente tem que evitar, né? E tudo mais, né? E aí então esse era o conceito que eu levava e que eu aplicava também no consultório, né? E não só no consultório, mas na minha vida pessoal também, né? Achava que low fat era um estilo de vida, um estilo alimentar assim mais saudável para o coração, né? Mas aí lá, por volta de 2017, eu estava conversando com um amigo que também é médico, é anestesista, e trocando mensagens com ele, ele estava conversando a respeito de colesterol, né? E aí me perguntando, tirando algumas dúvidas comigo a respeito desse assunto, e aí ele me mandou um áudio, acho que um podcast do Dr. Souto, né? E aí o Souto estava questionando, né, a questão do colesterol, das gorduras, justamente isso, né, da gordura saturada e tal. E aí, como aquilo ia de encontro com as coisas que eu acreditava, que eu tinha aprendido, né, na residência, eu falei assim, bom, eu vou dar uma investigada mais a fundo nisso daqui. E aí eu comecei, eu entrei no blog do Dr. Souto, comecei a ler algumas coisas que ele postava lá, e aí eu fui, óbvio, né? Acho que como isso é até uma lição para todo mundo, né? Na internet você encontra de tudo, né? Então, quando você vê uma opinião de alguém, você tem que ir atrás das fontes, né? Você não pode sair acreditando também, né? E ficar por isso mesmo, né? Às vezes a pessoa é bem convincente, mas ali tinham as fontes, né? Quer dizer, para quem não conhece o blog lá do Tutor Souto, tudo que ele coloca lá, ele coloca os artigos de referência, né? Então, você pode ir atrás dos artigos e ler e tirar suas conclusões, né? Então, foi o que eu fiz, né? Eu comecei a estudar essa parte e comecei a me aprofundar na questão das dietas de baixo carboidrato e acabei me encontrando aí, né? Então, eu vi que tinha muita coisa aí que fazia sentido, né? E eu comecei a praticar isso na minha vida pessoal, né? Então, nessa época, eu pesava muito mais do que eu peso hoje e eu já tinha um pouco de alteração da pressão arterial, né? Eu estava com uma hipertensão leve e algumas alterações de exames de sangue também. E aí, nessa época, eu comecei a fazer, mudei toda a minha alimentação, né? Comecei a fazer uma estratégia de baixo carboidrato. E aí, nessa história aí, de 2017 para cá, eu acabei perdendo 14 quilos e minha pressão voltou ao normal e meus exames laboratoriais todos melhoraram. Então, assim, aí eu percebi que realmente aquilo lá tinha fundamento, né? Então, apliquei em mim mesmo e daí eu comecei a ver como assim, vou começar a aplicar isso nos meus pacientes, obviamente, né? E aí comecei a Uhum. modificar a estratégia que eu tinha com os pacientes, principalmente com relação à alimentação, orientações de alimentação, e eu percebi que os pacientes foram melhorando, melhorando. Então, assim, hoje é esse tipo de estratégia que eu utilizo no consultório, né? E os resultados são realmente bem interessantes e animadores, né? A gente, depois que começa
a aplicar esse tipo de estratégia, não tem como voltar atrás, né? Muito legal. E é interessante que o seu caminho foi o mesmo caminho que eu e que a grande maioria das pessoas entraram, né, no universo da low carb. Sempre, geralmente é por meio do blog do Dr. Souto, dos podcasts que ele tinha ali, né, algum tempo atrás, com o Tribo Forte, né, com o Rodrigo Isso. Polez. E é um caminho comum, muito legal saber disso. É, e Mas, o legal é que hoje tem um monte de gente, né? Que antes ele uhum, era meio sozinho nessa história aí, né? E depois foram mais profissionais foram aderindo à estratégia. E hoje você encontra aqui no Instagram mesmo, você encontra inúmeros profissionais, né, que trabalham com esse tipo de estratégia. Então, hoje em dia está mais fácil também. verdade. Até quando a gente começou, eu comecei em 2018, naquela época ainda não era tão, não tinham tantos profissionais atuando. Hoje a gente vê muito mais, né? E isso é muito legal, porque está contagiando, está criando uma rede aí de a coisa está se espalhando, criando um efeito mesmo, um dominó positivo, né? Um Sim. vai passando para o outro, tá muito bacana esse movimento crescendo. Então, eu queria te falar o seguinte: eu conheci o seu trabalho numa live sua com a doutora Maída Soliani, e aquela live foi assim, algo que realmente falei, poxa, eu nunca tinha tido oportunidade, né, até aquele momento, de assistir a uma live onde a didática fosse tão simples de entender quando o assunto se tratava de colesterol. Porque colesterol, ele é um assunto que precisa ser traduzido, né, para quem é leigo. Ele não é um assunto simples de compreender. E naquela live, algumas dúvidas que eu ainda tinha foram, assim, totalmente esclarecidas, né? Eu falei, poxa, que bacana. E depois que eu tive a oportunidade ainda de assistir a sua palestra lá na jornada, eu falei, bom, agora eu preciso fazer uma live com o Dr. Ricardo para levar isso para mais pessoas, para as pessoas terem essa oportunidade de entender um pouco mais também, né? Porque a gente Sim. sabe que tem muitos mitos aí que cercam isso e que, principalmente, assim, um dos maiores temores que cercam a questão do colesterol é o consumo da carne, porque existe aquele temor em relação à gordura saturada, as pessoas querem saber, ela é realmente uma vilã? Ela aumenta o colesterol? Aí a gente vai falar ainda se isso é bom, se é ruim, né? E faz mal para a saúde, faz mal para o coração, enfim. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Aliás, quando você me chamou para comentar, fazer essa live e colocou essa questão da carne, né, chamou atenção para a carne. E claro, quando a gente está falando aqui de carne, geralmente é carne vermelha, né, porque o peixe, o frango, eles não são tão vilanizados, né, como a carne vermelha. Então, quando a gente vê alguma reportagem, alguma coisa falando mal da carne, geralmente está se referindo à carne vermelha. E, e eu acho que assim, é importante, antes da gente até entrar no assunto do colesterol, é importante deixar claro para as pessoas que a carne vermelha, né, não só o peixe, o frango, mas a carne vermelha é um alimento riquíssimo, né? Quer dizer, um alimento nutricionalmente denso e diferente do que muitas pessoas às vezes podem imaginar, que a carne vermelha é só uma fonte de proteína e gordura. Mas não, né? Ela é muito mais do que isso, né? Então Uhum. a carne vermelha ela é uma fonte de vitaminas, minerais, né? Então é um alimento super nutritivo, né? Então eu até peguei aqui uma coisa que eu achei lá na internet, eu vou até ler porque esse aqui de cabeça eu não vou conseguir decorar. A gente Opa, voltou? É. voltou. É só para as pessoas terem uma ideia do tão rico que é a carne vermelha, né? Então eu peguei lá a composição nutricional de um bife de 220, 230 gramas de carne vermelha. Um corte de carne que tenha gordura, tá? Então não é um corte magro, um corte de carne com gordura. Um bife de 220 gramas, mais ou menos. Então, nesse bife, ó, de vitamina B12, você tem 100% necessidade diária de uma pessoa. Niacina, 91% da necessidade diária. Selênio, 90% da necessidade diária. Tudo isso em um bife.
Um Zinco, bife, um gente. bife. Zinco, 73% da necessidade diária de uma pessoa. Vitamina B6, 71%. Aí vai colina, fósforo, ferro, potássio e a lista não para por aí. Então, assim, uma série de vitaminas e minerais, você vê que com um bife você consegue suprir grande parte das necessidades diárias de uma pessoa, de uma série de coisas aqui, vitaminas e minerais. Então, assim, Verdade. a carne é muito mais do que uma fonte de proteína e gordura, né? Isso você está sendo Uhum. minimalista. E por que Exato. que é importante a gente deixar claro, né, o quão rico é nutricionalmente a carne? Porque para você restringir carne vermelha de uma pessoa, você teria que ter um motivo muito bom, né? Então, assim, não só questão das vitaminas, os minerais aqui, você sabe bem, a questão da proteína, né? Então, a proteína, nosso corpo ele precisa da proteína, é um macronutriente que tem função estrutural, né? Então, para Uhum. formar os músculos, ossos, cabelo, pele, tudo a gente precisa de proteína, né? E a proteína, quando a gente come, ela é quebrada em aminoácidos ali. E a gente tem esses aminoácidos, o corpo vai usar para produzir hormônios, enzimas, imunoglobulinas do sistema imunológico, neurotransmissores, olha quanta coisa. Então, assim, os aminoácidos também, que vêm das proteínas, né, a gente tem os aminoácidos essenciais. Né, e os aminoácidos essenciais, muitas fontes são de origem animal, e a carne tá aí no meio. Né? A gente encontra Uhum. proteína, a gente encontra proteína em fontes vegetais. Né? Então, a gente tem, por exemplo, as leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, mas é diferente, né? São fontes incompletas de proteína, e a gente sabe que Uhum. a proteína animal, não só a carne, mas o ovo, peixe, laticínios, é uma fonte completa de proteína. Né? E as proteínas que a gente Uhum. encontra na carne, elas são proteínas de alto valor biológico. Né? Então, nosso corpo consegue utilizar elas de mais adequadamente. Ele aproveita mais a proteína das fontes de origem animal. Então, assim, a carne, Uhum. ela vamos dizer assim, uma fonte nutricional importantíssima para o homem. Né? Então, esse é o primeiro É o ponto. alimento ideal para nós, né? Exatamente. Tanto é que o nosso corpo ele pede, né, uma quantidade de proteína. Né? Tem aquele Uhum. setup lá de proteína que enquanto você não ingere uma quantidade de proteína, o corpo fica pedindo, né? Você fica estimulando a saciedade, a fome, até a pessoa ingerir Uhum. aquela quantidade suficiente de proteína. E isso vai interferir em uma Isso. série de coisas, inclusive no processo de emagrecimento, de ganho de peso. Então, Uhum. aonde que eu quis chegar com tudo isso? Que assim, se a carne é tão importante, inclusive a carne vermelha, para você falar para uma pessoa, você vai ter que restringir a carne vermelha na sua dieta, você teria que ter um motivo muito bom que suplantasse todos esses benefícios que eu acabei de falar. Né? Teria que ser um motivo que justificasse É. isso. E aí o motivo que a gente encontra aí, que você até comentou, é o fato da carne ter a gordura saturada. Né? Só que Uhum. aí a gente entra nos estudos, né? Por que chegaram a essa conclusão de que a carne, a gordura saturada da carne, poderia aumentar o risco cardiovascular? Então, o principal motivo que levou a isso aí lá no começo foi a questão do estudos observacionais, né? Então, estudos de epidemiologia nutricional. Então, a gente sabe que os estudos observacionais eles têm uma série de problemas. Né? Então, Uhum. para quem não está habituado a esse tipo de linguagem assim, de medicina baseada em evidência, estudo observacional é aquele que você pega uma série de pessoas e você vai entregar para elas um questionário de frequência alimentar, né? E elas vão preencher ali aquele questionário, né, dizendo o que eles comem, né? E aí você, em cima daquelas informações que a pessoa preencheu no questionário, você vai tirar conclusões associando, fazendo associações estatísticas com desfechos clínicos, né? Então, com infarto, com mortalidade,
mortalidade cardiovascular, Uhum. etc. Só que isso é muito problemático, né? Porque você pega lá o estudo que acompanhou durante 10 anos. Aí você fica imaginando, ó, então eles ficaram vendo o que as pessoas comiam nesses 10 anos? Não, né? Possível. Eles pegavam, a Aí, pessoa preenchia um questionário. a própria pessoa deve dar uma manipulada naquilo. Ah, eu esqueci de preencher aquilo ali hoje, vou preencher com qualquer coisa. Não lembro o que eu comi Exatamente. ontem, vou repetir a mesma coisa, né? É impossível ter uma informação fiel ali. Geralmente o estudo, a pessoa preenche um questionário de frequência alimentar no começo do estudo, e aí, dali 5 anos preenche outro, dali 5 anos preenche outro, quer dizer, aí Uhum. o pesquisador, ele vai utilizar aquele questionário que você preencheu uma vez para inferir o que você comeu em 10, 15 anos. Quer dizer, é, Impossível. qual a chance disso ser preciso, né? É muito pouco preciso. Né? Até Uhum. se eu perguntar para a Beta aqui quantos ovos ela comeu no último mês, Meu Deus, impossível falar. Não eu lembro nem quantas eu comi ontem, anteontem. nem nessa semana eu consigo dizer. Não dá. Eu como ovos quase todo dia, mas eu não vou saber te dizer quantos eu comi essa semana. Então, Uhum, é impossível. assim, não tem como eu ser preciso nesse tipo de informação. Então, é por isso que Uhum. esses estudos de epidemiologia nutricional, a própria metodologia deles já é problemática. Né? Então, Uhum. eu poderia, já que eu sou a favor da carne, eu poderia pegar estudos de epidemiologia nutricional e falar, olha, esse aqui está falando que a carne é bom para isso, para isso, para isso. Mas, assim, mesmo os que são a favor da carne, eles caem no mesmo problema. Né? Estudos de epidemiologia nutricional, eles são pouco confiáveis, independente do resultado. Né? Então, a gente cai, a gente tem que deixar isso bem claro. Né? Toda vez que você vê um estudo de Uhum. epidemiologia nutricional, observacional, você tem que ver ele com muita cautela. Né? E aí, mesmo dentro desses observacionais, você vai encontrar estudos que mostraram associação da gordura saturada com doença cardiovascular, e você vai encontrar outros que não. Né? Então, mesmo dentro dos estudos observacionais, a gente tem discrepância de resultados. Né? Não são todos. Se a pessoa acha, então todos mostram que a gordura saturada aumenta o risco de doença cardiovascular. Não. Né? Tem estudos grandes que mostraram o contrário. Né? Por exemplo, tem até um estudo que eu falei lá na aula da rebelião, né? Que é um estudo conhecido que chama estudo PURE. É um estudo observacional que foi publicado em 2017, que mais de 100 mil pessoas, né, 130 mil pessoas, né, que foi feito em 18 países, e também um estudo desse tipo, de questionário de frequência alimentar, e estudou a associação do consumo de gordura com desfechos de mortalidade cardiovascular, mortalidade total. E não chegou à conclusão que o consumo de gordura não tinha impacto negativo na mortalidade cardiovascular, nem chance de infarto, ainda diminuía o Uhum. risco de AVC. Então, veja, eu estou dando o exemplo aqui de um estudo que mostrou que a gordura saturada não faz mal para o coração. Mas, de novo, é um estudo observacional, né? Então, tem todos aqueles problemas que eu falei. Então, assim, se você pegar uma pessoa que é contra a carne, ela vai te falar os estudos que deram, Vai puxar a sardinha pro vai lado puxar a dela, sardinha né? para os que deram positivo. E se você pegar alguém que é a Aham. favor da carne, ele vai falar os estudos que deram a favor da carne. Então, aí a gente vai ficar nessa Uhum. eterna briga aqui, né, e não vai chegar numa Pois é. conclusão. Por quê? Porque os estudos observacionais eles têm esse problema, né? Então, Uhum. o ideal daí é você fazer estudos clínicos randomizados, né? Aí é outra Uhum. história, né? O estudo clínico randomizado, aí você vai pegar lá 100, vou colocar um número aleatório para ficar fácil de entender. Vou pegar 100 pessoas, 50 pessoas vão comer carne, 50 não vão comer, e aí eu vou seguir essas pessoas durante um período de tempo pré-determinado ali. Mas aí isso é controlado, né? Aí já não é mais questionário. Eu posso até fornecer a comida para as pessoas, né? Uhum. Mas esses estudos são caros, né? Porque você ficar dando comida durante uma grande quantidade de tempo para as pessoas no estudo clínico é complicado também. Né? Então, geralmente, esses estudos clínicos randomizados com dieta, eles acabam tendo um intervalo de tempo mais curto, né?
para você Uhum. conseguir controlar bem a dieta da pessoa, assim, e ser mais confiável, aí tem que ser um período de tempo mais curto. Mas nesses estudos clínicos randomizados, o que a gente encontra é que o efeito da gordura saturada, muitos não mostraram efeito negativo, né, em termos de desfecho, né? E quando você pega meta-análises, né, por exemplo, para as pessoas que se quiserem procurar depois, a gente tem o Cochrane, que é um instituto lá que faz revisões sistemáticas. Ele é bastante confiável, imparcial, famoso, Uhum. o Cochrane. Você encontra revisões de tudo quanto é tema lá. E aí, em 2015, eles fizeram uma revisão da Cochrane sobre a gordura saturada com estudos clínicos randomizados sobre esse assunto, né? E aí, qual que foi a conclusão que eles chegaram nesse estudo lá de 2015? As pessoas podem até depois abrir lá para olhar, para não falar que estou inventando, né? Mas, ó, Uhum. eu vou ler o que está escrito na revisão, tá? Conclusão, ó. A revisão dos estudos clínicos randomizados sugere que reduzir a gordura saturada da dieta não tem efeito claro na mortalidade cardiovascular ou por todas as causas. Então, assim, isso é um estudo não é epidemiológico, é uma meta-análise de estudos clínicos randomizados sobre gordura saturada, né, realizado pela Cochrane. Então, não tem parcialidade, é uma fonte confiável, eles são bastante criteriosos para fazer revisão sistemática. Uhum. Então, Só explicando para quem não sabe que é uma meta-análise, reúne vários estudos, né? Explicar um pouquinho melhor aí para o pessoal como é que uma funciona uma meta-análise ou uma meta-análise. revisão sistemática, você pega vários estudos que estudaram o mesmo tema, o mesmo assunto, e você junta eles Uhum, e faz uma análise em conjunto deles, né? Com isso, quando você faz uhum, meta-análise, você aumenta o poder estatístico, né? E aí a sua conclusão fica mais precisa. Então, uhum, na verdade, assim, essa revisão, até se você pegar lá, né, por exemplo, mortalidade cardiovascular, na revisão sistemática, na meta-análise, o intervalo de confiança lá cai, o 1 cai dentro do intervalo de confiança, então você não pode dizer que houve uma redução de risco tirando a gordura saturada. Mas uhum, ainda que você fosse considerar lá, se desse estatisticamente significativo, seria prevenir 17 mortes cardiovasculares em 10 mil pessoas. Esse seria a magnitude do efeito. Então, eu vou falar para uma pessoa, olha, você não vai comer mais carne por causa da gordura saturada, e aí isso vai diminuir a sua chance, vai diminuir a chance de 10 em 10 mil pessoas de você ter um evento cardiovascular. Então, assim, e mesmo isso, esse efeito pequeniníssimo aí, não deu significância estatística. Então, assim, é, de novo, vale a pena? Né? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Então, você tirar um alimento que é tão nutricionalmente rico por causa de um efeito que é duvidoso, né? E quando uhum, os estudos que mostram, quando mostra positivo, mostra esse tipo de efeito, de prevenir 10 eventos, ou que seja 50 eventos em 10 mil pessoas. É uma coisa que chega a ser irrelevante. Então, você pode até conversar isso com o paciente, né? Falar, olha, esse é o. Em teoria, você poderia até prevenir alguma coisa, mas será que vale a pena? Né? Mas na sua prática clínica, como que tem sido, né? Aplicando low carb em seus pacientes, tem mostrado uma melhora ali no perfil lipídico, nos marcadores, como que acontece na prática? Essa é outra coisa, né? Que é a questão do LDL. Né? Então, o LDL é aquele Uhum, colesterol ruim, né? Que as pessoas conhecem o LDL por colesterol ruim. E a gente tem a questão uhum, da gordura saturada, em algumas pessoas pode aumentar o LDL. Mas veja, em uhum, algumas pessoas, né? Tem muitos pacientes que consomem carne habitualmente e não tem problema com LDL. Tá? Então, senão a pessoa uhum, fica imaginando que todo mundo, né, que consome carne vermelha vai ter aumento do LDL. Não é assim, não é verdade. Tá? Isso é algumas uhum, pessoas. Né? A gente tem meta-análises também sobre isso, de estudos clínicos mostrando que para a maioria das pessoas
não tem impacto negativo no perfil lipídico. Né? Então, é o Uhum. contrário do que as pessoas imaginam. Né? Sim. No meu consultório mesmo, eu faço estratégia low carb com muitos pacientes. E são alguns só que têm aumento do colesterol. Muitos não têm impacto negativo nenhum. Né? Inclusive, muito pelo Sim. contrário, né? Melhora o triglicérides, aumenta o HDL. Então, assim, melhora a glicemia, melhora a insulina. Então, a maioria dos marcadores, na verdade, melhora, né? E não piora, é o Uhum. contrário. Né? Uhum. É verdade. E assim, eu te mostrei até, né, como que foi a minha evolução ali. No meu caso, teve uma melhora muito grande no perfil lipídico. Eu tinha um HDL bem baixo ali, depois ele foi subindo no decorrer dos anos com a adesão à low carb. Eu quase não comia proteína. Eu era aquela pessoa que colocava um ovinho no prato e comia aquela montanha de arroz com feijão, né? Era a nossa, seguindo as diretrizes. Né? A gente seguindo as diretrizes, geralmente é essa recomendação que a gente tem, que você coloque lá metade do prato, né? Arroz, feijão, uma salada e um pedacinho, né? No máximo do tamanho da palma da sua mão de carne. Né? E quando eu seguia essas diretrizes, o meu perfil lipídico, assim, era bem diferente do que eu tenho hoje. Hoje os meus marcadores estão muito bons. O HDL que precisa estar mais alto está alto, o LDL está equilibrado e os triglicerídeos estão lá embaixo. Enfim, insulina bem baixinha, está tudo controlado. Então a gente vem na nossa prática, né, pessoal mesmo, que quando a gente muda a nossa alimentação, os nossos marcadores melhoram. Então faz sentido você dizer que a carne está fazendo mal para o seu colesterol, enfim. Aí eu acho que muita gente me questiona isso aqui. Aí eu queria entrar um pouco nesse assunto. Como que a gente interpreta, né, realmente isso? Como que a influência, né, da carne, a gente já falou que, né, estudos comprovam aí que não tem, né, relevância, mas como que a gente vai saber se o nosso colesterol tá legal ou não? Aí, assim, aí não tem muito jeito, né? A gente tem que colher os exames, né? Então, a Uhum, gente tem que levar em conta a individualidade, né? Então, assim, cada organismo é um, né? A gente tem a genética, a gente tem algumas coisas que vão interferir na resposta que a gente tem à alimentação. Então, assim, eu posso dar exatamente a mesma alimentação para duas pessoas diferentes e as duas terem respostas do ponto de vista biológico, né? E metabólico totalmente diferente. Então, isso é uma coisa. uhum, Né? Isso não é incomum no consultório, às vezes a gente atende casais. Então vem a esposa e o marido, né? E aí os dois, às vezes eles têm a dieta muito parecida, né? Eles cozinham juntos, comem juntos ali, mas os exames laboratoriais de um não tem nada a ver com o do outro, né? Você fala assim, poxa, mas se eles pois comem a é. mesma coisa, né? Como é que pode? É porque cada um tem a sua individualidade, né? Então a gente tem a genética, a gente tem outros fatores que vão influenciar. Então é Uhum, por isso que às vezes uma dieta é boa para uma pessoa e para outra não é. Para saber isso daí, a gente tem que, de fato, colher exames, né? E ver como que eu estou reagindo àquela alimentação. E, em alguns casos, você vai fazer ajustes, adaptações da dieta para você corrigir alguns alterações laboratoriais que possam ocorrer. Agora, a gordura saturada tem muito do. Hoje a gente sabe que o efeito da gordura saturada, o efeito metabólico, depende da matriz onde ela está inserida, né? E eu até uhum, eu comentei isso lá na aula da rebelião também, e tem um post lá no meu feed que eu falo exatamente sobre isso. Para quem quiser olhar depois, é o primeiro destaque lá do meu Instagram. É, uhum, que eu falo justamente isso, quer dizer, o efeito da gordura saturada depende de onde você está comendo ela. Então, assim, a gente não come gordura saturada, a gente come alimentos que contêm gordura saturada, né? Então, totalmente diferente. Então, lá eu coloco aquele exemplo do Big Mac e dos ovos cozidos, né? Então, assim, uhum, uma pessoa que come lá um Big Mac, que é um fast food, um sanduíche, ela vai ingerir 10 gramas de gordura saturada, que é o que tem num Big Mac. E se eu comer 5 ovos cozidos, eu vou consumir mais ou menos 10 gramas de gordura saturada.
Então, assim, duas pessoas vão estar consumindo a mesma quantidade de gordura saturada, mas é totalmente diferente, né? O efeito Uhum. biológico, o efeito metabólico de você comer um Big Mac ou comer 5 ovos cozidos é totalmente diferente. E esse também é um problema dos estudos observacionais, né? Porque, por exemplo, essas duas pessoas que eu É. falei, então, vamos lá, a Beta comeu 5 ovos cozidos e eu comi um Big Mac. Lá no estudo observacional, isso aí a gente está preenchendo o questionário. Lá no estudo observacional, lá na tabelinha do Excel, vai lá 10 gramas de gordura saturada para ela e 10 gramas de gordura saturada para mim. E a gente comeu coisas totalmente diferentes. Mas lá vai, 10 Uhum. gramas. Você acha que é a mesma coisa? Não é, é totalmente diferente. Então, se eu fizer um estudo observacional em Nova York e pegar lá a quantidade, relacionar, associar o consumo de gordura saturada da população de Nova York com desfechos cardiovasculares, provavelmente eu vou encontrar associação com doença cardiovascular. Porque qual é a fonte de gordura saturada de pessoas que moram em Nova York? Provavelmente fast food, né? Fast food. Eu tô Uhum. falando para a média, né, da população. Maioria, né? Uhum. E se eu fizer o mesmo estudo observacional numa cidade do interior da Itália, lá no Mediterrâneo, né, uma cidadezinha do interior, e eu ver lá, associar o consumo de gordura saturada daquela população com desfechos cardiovasculares. Você acha que a fonte de gordura saturada de uma cidadezinha do interior da Itália vai ser fast food, McDonald's? É óbvio que não, né? Vai ser outra Totalmente coisa, diferente. né? Então ali, se eu Uhum. fizer a mesma associação, eu não vou encontrar. Eu não vou encontrar associação da gordura saturada com desfechos cardiovasculares. Por quê? É o alimento que as pessoas estão comendo, onde a gordura saturada está inserida. Então, hoje a gente sabe Uhum. que você falar simplesmente a gordura saturada aumenta o risco cardiovascular. Eu vou te perguntar aonde você come gordura saturada, né? Uhum. Então, Aí depende. a gente, É, aí a gente volta lá para aquela parte inicial da live, onde eu falei que nós defendemos a comida de verdade e o resgate dos nossos hábitos ancestrais. Justamente porque exatamente. é aí que Exatamente. entra essa tal questão da matriz do alimento. Do alimento, ele é o alimento integral. O alimento integral que a gente fala é um alimento in natura, ele preserva a estrutura dele, né? A Isso. estrutura molecular e o efeito metabólico dele no nosso organismo é totalmente diferente. Então, Exatamente. muitas vezes as pessoas também entram naquela questão, vou fazer low carb e vou contar macronutrientes para tentar encaixar aqui na minha dieta um brigadeirinho, uma coisa assim, né? Mas enfim, tô dentro da minha cota de macronutrientes do dia. Então, assim, é muito importante a gente entender que não é só a quantidade, mas a qualidade do que a gente come, não é? Em quantos gramas de gordura, quantos gramas de proteína, quantos gramas de carboidrato eu estou ingerindo no dia, mas sim a origem do alimento que você está comendo, né? Exatamente. Então, isso se aplica aqui também a essa questão dos estudos. As pessoas vão dizer lá, eu como muita carne e estou ficando doente por causa disso. Mas a sua carne vem de onde? Da salsicha, do Isso. hambúrguer, né? Do fast Exatamente. food, né? Enfim, de carne processada, dos embutidos, ou ela vem do bife que você, né, frita na sua casa ali na banha, na manteiga, do ovinho, né? É totalmente diferente. Então, Exatamente, né? essa questão. Esse raciocínio que você falou, hoje a gente está percebendo, né, que vale para tudo, né? Então, Uhum, se você pega hoje também as meta-análises, esses estudos de revisão de laticínios, eles acabaram chegando na mesma conclusão. Então, lá naquela época, lá atrás, década de 60 e 70, que eles falaram, olha, gordura faz mal, gordura saturada faz mal, então vamos mudar. Agora todo mundo vai tomar leite desnatado. Por quê? Porque a gordura da nata, do leite, tem gordura saturada, então isso vai fazer mal, vai aumentar o risco cardiovascular. E aí ninguém, quer dizer, por conta da gordura saturada, restringiram o consumo de laticínios integrais. Aí hoje, depois, falei assim, não, vamos ver mesmo se o consumo de laticínios aumenta o risco cardiovascular. Aí quando você pega os estudos e não encontra associação, né? Não encontra. Nos estudos clínicos randomizados, tudo não encontra associação de consumo de laticínios integrais com doença cardiovascular. Tem alguns estudos mostrando até que diminui o risco de diabetes para quem consome laticínios integrais comparado a quem consome desnatado. Quer dizer, além de não ser bom, pode ser prejudicial.
né? Então é aquele Uhum. negócio. A natureza, ela fez aquele alimento daquele jeito, né? Então tem um motivo para o leite ter ali a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura, né? A natureza fez ele daquele jeito porque tem um motivo. Né? Aí o homem vai Uhum. lá e modifica a matriz do alimento. Então, falando, eu vou tirar a gordura e vou criar o leite desnatado. E aí faz outros processos industrializados. Então você modificou o alimento, né? E aí, às vezes, aquilo lá pode não ter efeito benéfico nenhum. Né? Então, o que a gente está chegando a essa conclusão hoje é que isso, a gordura saturada dentro de uma matriz alimentar saudável, seja comida de verdade, minimamente processada, dificilmente aumenta o risco cardiovascular. E na prática é o que a gente vê mesmo. Né? Então, quando eu oriento um paciente a fazer low carb, é isso daí que ele vai comer, comida de verdade. Né? Então, Uhum. é carne, é comprada no açougue, não são embutidos ou hambúrguer daqueles que compra no mercado, que é misturado com um monte de coisa. Né? Você pode fazer ali na sua Uhum. casa com carne moída e tal. Então, a gente orienta os pacientes a justamente tentar ficar o máximo possível do tempo aí na comida de verdade. Então, aí a Uhum. gordura saturada dentro desse contexto de comida de verdade, ela o efeito negativo sobre o risco cardiovascular é totalmente discutível. Hoje em dia, tem vários estudos mostrando o contrário. Né? Inclusive, se você pegar estudos com low carb, né, de intervenção low carb, estudos clínicos mesmo, nenhum estudo low carb foi interrompido porque as pessoas estavam infartando. Não, paramos o estudo no meio porque as pessoas estavam tendo problema cardiovascular. Não existe isso. Você pode procurar aí que você não vai achar, né? Então, assim, Uhum. a gente tem até um grupo grande que chama Virta Health, que é um programa lá dos Estados Unidos, você já deve ter ouvido falar, que eles usam a estratégia da dieta cetogênica para tratamento de diabéticos. Então, é um programa de acompanhamento tal, por telemedicina e à distância, onde eles orientam a dieta Uhum. cetogênica para os diabéticos e vão acompanhando os pacientes. Já faz anos que eles estão fazendo isso. Pergunta se eles tiveram que parar o programa porque os pacientes estavam infartando ou aumentou a mortalidade. Não, né? Então, na prática, o que a gente vê é totalmente diferente. Né? Então, Uhum. no fim das contas, que a O que gente tinha. importa é essa, né? A prática. Exatamente. Eu acho que tem. Deixa eu dar uma olhada que eu acho que tem perguntas aqui. Vou abrir a caixinha. Em quais exceções a carne é contraindicada? A Clarice está perguntando aqui. Em quais situações a carne seria contraindicada? Olha, do ponto de vista cardiovascular, dificilmente. Né? Aí você tem aí, por exemplo, pacientes com insuficiência renal avançada. Né? Então, assim, o consumo de proteína não leva à insuficiência renal. Né? Isso é bom que fique Uhum. claro. Né? Mais um paciente que já tem insuficiência renal por outro motivo, então, por exemplo, paciente que tem, por conta de nefropatia diabética ou nefropatia hipertensiva, desenvolveu insuficiência renal crônica. Então, o paciente já Uhum. tem insuficiência renal crônica avançada. Na insuficiência renal, aí você, né, o excesso de proteína, por causa da ureia e do metabolismo da proteína, né, o rim vai participar da excreção desses metabólitos. Então, o paciente que já tem uma insuficiência renal avançada, aí talvez você tenha que restringir um pouco, por exemplo, o consumo de carne. Tá? Mas é uma situação Uhum. específica. Né? Então, Sim. e quando a gente fala de uma pessoa que não tem insuficiência renal, uma pessoa normal, dificilmente comendo comida de verdade uma pessoa vai exceder uma quantidade muito grande de proteína, porque a Uhum. nossa própria saciedade vai controlar isso. Né? Então, Exato. nosso corpo é A tão. gente não consegue exagerar. Exatamente. Né? É diferente de você consumir, vou consumir whey protein. Então, é uma proteína isolada tal. Aí talvez eu possa até consumir em exagero aquilo. Mas se você falar para uma pessoa, come carne, ovo, frango, peixe, ela não vai conseguir comer a quantidade Não, exagerada chega um disso. momento que não vai. A Chega uma gente hora não que não vai, consegue você comer fica assim, demais. exatamente, o Parei, ó, nosso, então. Não.
O nosso corpo ele é Já deu. inteligente nesse sentido, né? Ele não deixa isso acontecer. Você fica saciado e não consegue comer uma quantidade exagerada de proteína. Deixa eu ver, tem mais uma outra aqui. O aumento do LDL pode ser ruim para a saúde? Acho que essa é bem legal para a gente Sim, comentar aqui sobre a questão do tipo, né, das isso. partículas de LDL. Acho que esse é bem legal. O pessoal fica preocupado porque começou a fazer low carb, mudou o perfil lipídico, o LDL aumentou. E aí, esse LDL que aumentou, será que é bom ou ruim? Acho que isso é bem legal a gente falar. Sim. Então, o LDL, inclusive, esse é um dos motivos das diretrizes ainda restringir, né, a gordura saturada por causa do LDL. De fato, o Uhum, LDL, que é o colesterol ruim, ele tem o seu papel ali na aterosclerose, né, na fisiopatologia ali da aterosclerose. Mas hoje a gente sabe que existem algumas nuances aí em relação ao LDL, né? Nem todo LDL é igual, né? Então a gente tem tipos de LDL. A gente tem um LDL que pode ser de um padrão mais heterogênico, que é o que a gente chama de LDL pequeno e denso, ou LDL oxidado. E a gente tem o LDL grande, né, que é o padrão A, que é um LDL maior, tamanho maior, as partículas são maiores, e ele tem menos potencial aterogênico, então ele tem menos chance de causar aterosclerose, que é o entupimento lá das artérias. Então, a gente sabe que os estudos clínicos com low carb mostraram que quando aumenta o LDL nesse tipo de estratégia, o que aumenta habitualmente é o LDL grande, né, que é esse menos uhum, heterogênico. Né? Mas como que eu vou saber isso? Às vezes, só pelo exame laboratorial, aquele comum, fica difícil de você saber. Então, você tem que usar outros exames laboratoriais mais específicos para saber se aquele LDL do paciente que subiu é desse tipo mais perigoso ou não. E aí entra a questão do uhum, triglicérides, entra a questão do HDL. Né? O triglicérides, por exemplo, que é uma métrica bem fácil. O triglicérides acima de 100, quando o triglicérides vai subindo acima de 100, quanto mais ele sobe, mais LDL pequeno e denso você tem. Olha só que interessante. exato. Então, se Uhum. eu tenho um paciente com LDL alto e o triglicérides de 300, olha, pode ter certeza que esse LDL não é do bonzinho. LDL não é legal. Não é legal. Então, esse paciente com triglicérides de 300 e o LDL de alto, certamente ele vai ter um risco cardiovascular aumentado. Né? Então, Uhum, aí, nesse caso, às vezes, dependendo da situação, vou ter que usar remédio, né? Apesar de que uhum, a estatina, que é o que a gente usa para reduzir aí o colesterol, LDL, se você não corrigir o resto, quer dizer, mexer na base do problema, na raiz do problema, às vezes a redução de uhum. risco que você vai ter nem vai ser tão suficiente para impedir o paciente de ter um infarto, um problema cardiovascular. Né? Então, Uhum. é melhor, por exemplo, esse paciente que eu falei que está com triglicérides de 300 ou LDL alto, seria muito melhor eu fazer Aplicar estratégia, eu né? aplicar uma estratégia para ele onde eu normalize o triglicérides dele, provavelmente até o Uhum, LDL dele vai diminuir um pouco também, e aí o perfil uhum, lipídico dele como um todo vai ficar melhor. Ao invés de eu só dar uma estatina para ele, e eu reduzo um pouco o LDL, mas o triglicérides continua ruim, ele continua com a glicemia ruim, quer dizer, eu não ajudei tanto ele assim, né? Posso ter ajudado um pouco, é, mas não tanto. e normalmente um dos primeiros marcadores que a gente vê melhorando com low carb é justamente os triglicérides, né? Sim, Geralmente eles são os que primeiro vão reduzindo. exatamente. É o primeiro marcador que a gente observa. Os triglicerídeos vão caindo e aí começa a mudar o perfil lipídico. A tendência é que o HDL vá subindo. Então, o primeiro, assim, o sinal realmente importante é esse. Se a pessoa está com aquele exame padrão, né, que não tem muita informação ali, se tiver só o LDL, o HDL e o triglicerídeos, foi essa proporção aí que o doutor falou. Isso, Se o e LDL está agora, muito alto, a daí tem gente, que ver se o triglicerídeos está alto ou não, né? isso, Só para não, ter uma noção. eu dei o exemplo dos triglicérides, mas tem uma série de outros exames, né? Então tem Sim. apolipoproteínas, ApoB, ApoA1, tem os marcadores de inflamação, né? É até, Uhum. agora eu falei da inflamação, eu lembrei. Em alguns lugares, você pode também ler
que a carne vermelha causa inflamação, né? Não sei se alguém aí já Hum, leu isso. Mas também sim, sempre tem. isso é outro mito também, né? Uhum, Tem até saiu uma meta-análise ano passado, também publicada há menos de um ano atrás, que avaliou estudos clínicos randomizados com o consumo de gordura de carne vermelha com marcadores de inflamação e com o controle da glicemia. E essa meta-análise uhum, aí também mostrou que o consumo de carne vermelha não teve impacto negativo nos marcadores de inflamação. Nesse caso, ele estava avaliando PCR e outras citocinas lá. Eu não sei, eu não uhum. sei, eu não sei se dá para virar a câmera aqui na live, eu nunca fiz isso, mas Dá assim, eu acho deixa que eu ver dá. se tá. Assim, ao lado, Deixa eu clicar aqui, ó. embaixo da sua imagem tem Aí, ó. umas. Isso, deu. Ó, Virou. porque senão fica aquele negócio o doutor falou, mas não sou eu que estou falando, né? Então veja, ó, vou mostrar só esse aqui, ó. Então, ó, consumo total de carne vermelha, esse aqui que é da inflamação, ó. Efeito, vamos lá, efeito do consumo de carne vermelha total no controle glicêmico e nos marcadores de inflamação. Uma meta-análise de estudos Uhum, clínicos randomizados. Foi publicada há menos de um ano atrás. Qual que foi a conclusão desse estudo? Foi que a carne vermelha não teve impacto negativo nem no controle da glicemia, muito pelo contrário, e nem nos marcadores de inflamação. Então, assim, uhum, é outro mito essa questão da inflamação aí também. Né? Às vezes eles pegam uhum. o efeito, de novo, você pega o efeito isolado, às vezes, da gordura saturada, a pessoa comendo gordura saturada em doces, snacks, fast food, aí provavelmente vai aumentar o marcador inflamatório mesmo, concordo. Claro, né? Então, assim, Além do que ela está comendo alimento processado que não tem só gordura, vai ter açúcar misturado com exato, gordura, uma série de aditivos, né? outras E, coisas. enfim, Então, assim, que é aquela tal bomba. quando você pega ali carne vermelha, né, um alimento não processado, uma matriz alimentar ali de comida de verdade, e você vê os estudos clínicos, não achou alteração de inflamação. Então, assim, Uhum, também é outra história, porque a inflamação, a gente sabe, está relacionada à aterosclerose, de fato. Então, por isso que a gente tem toda essa preocupação de marcadores de inflamação, que a gente colhe, o cardiologista pede, porque a inflamação também está uhum. relacionada à aterosclerose. Mas o negócio da carne vermelha com a inflamação também é totalmente controverso. Né? Você vê que tem estudos, acabei de mostrar um aqui, que mostra exatamente o contrário. Uhum. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui na interrogação. Deixa eu abrir aqui para ver se tem novidades. Não está abrindo? Abriu. É... Qual a carne mais saudável? Não consigo ler o nome. L. Pierdona. Está perguntando qual a carne mais saudável. Olha, eu sou suspeito, porque eu acho que todas. Eu também. Mas, mas assim, Sendo carne, né? exceto as carnes processadas, que a gente acabou de falar aqui, né? Então, Exatamente. quando a gente está falando de carne, a Uhum. gente está falando de salsicha, né? Não. Então, assim, é, Nuggets, hambúrguer pronto, né? Que esses que você e, compra de e isso. supermercado. Né, a carne, que eu estou falando de carne aqui, é um ingrediente, carne. Uhum. Né? A Então, carne que você compra lá no açougue, o bifão, né? O exatamente. frango, É, carne de porco, qualquer tipo, vísceras, né? Então, o isso. importante é que a gente vá variando, né? Principalmente que a gente não esqueça de comer as vísceras, que são fontes muito completas de nutrientes. Então, se você pegar um Então, pacote é de bacon, bem. se pegar o bacon lá no mercado, tem alguns bacons que tem açúcar, né? Se Uhum. você for ler lá nos Não só ingredientes, açúcar, tem glutamato monossódico, isso. tem tanta tranqueira ali que, meu É. Deus, né? Então, se você falar, não, falou que bacon não faz mal. Depende, né? Então, assim, Uhum. eu acho que não, mas você tem que procurar os melhores, né? Então, quanto De uma me... boa procedência e com menos Exatamente. ingredientes possíveis. Aí Exatamente. tem a Vânia Manfro, está perguntando se low carb aumenta a creatinina. Olha, quando você consome uma quantidade maior de proteína, e
E até assim, low carb não necessariamente precisa ser uma dieta hiperproteica, tá? Então, Uhum. esse é o primeiro ponto, né? Geralmente aí na low carb a proteína vai ficar entre 20 e 25% das calorias, né? Não posso dizer que é uma dieta hiperproteica, mas eu até posso fazer uma dieta hiperproteica, eu posso comer mais, um pouco mais que isso, tal. Apesar de que a gente falou, a nossa própria saciedade vai limitar a quantidade de proteína que você ingere. Mas quando Uhum. você consome mais proteína, você pode até ter uma resposta de um discreto aumento de creatinina, mas que só está mostrando que o seu rim está trabalhando mais e que não tem problema nenhum, tá? Até a ureia, às vezes Uhum. aumenta um pouquinho, mas isso só mostra que Uhum. o seu rim está trabalhando. E é para ele trabalhar mesmo, ele está ali Uhum. para isso, né? Agora, Sim. como eu já disse, dieta hiperproteica não causa lesão renal, né? Às vezes você vai fazer o rim trabalhar um pouquinho mais, a creatinina pode subir um pouquinho, mas dentro dos limites normais. Não vai, a creatinina não vai Uhum. subir para níveis de insuficiência renal. Isso não. Né? Numa pessoa saudável, isso não vai Uhum. acontecer. Então não é um perigo isso daí. Né? Uhum. Tem uma pergunta legal aqui do LG Ferreira. Como saber se estou comendo a quantidade suficiente de carne? É uma É, boa pergunta. É uma eu pergunta acho bem que interessante. a gente tem a quantidade de proteína, né? Mas a quantidade de carne, até foi bom, fazendo juntando com aquela pergunta qual a melhor carne, você pode fazer low carb também sem comer carne vermelha. Por questões Uhum. pessoais. Vamos dizer que eu não gosto de Sim. carne vermelha, aí preferências pessoais, tá? Eu Uhum. decidi não comer carne vermelha, mas simplesmente porque eu não gosto. Eu gosto mais de peixe e frango. Você pode fazer low carb comendo peixe e frango, né? Então, E assim, ovo também, né? exato. Então, assim, você não precisa comer carne vermelha obrigatoriamente numa dieta de baixo carboidrato. Você pode comer ou não, né? E assim, Uhum. para algumas pessoas que têm aquele problema do hiperrespondedor, né? Então, também são casos específicos onde a pessoa responde com um aumento totalmente exagerado de colesterol. Isso acontece. Uhum. A pessoa está fazendo low carb cetogênico, o colesterol vai para 500. Assim, não dá para deixar o colesterol em 500. Pessoalmente, acho que a gente não tem ainda respaldo na literatura para deixar com segurança uma pessoa com colesterol nesses níveis. Então, por mais que ela esteja Uhum. fazendo low carb e tal. Então, para um paciente, uma pessoa que é hiperrespondedora, aí você vai talvez ter que adaptar a alimentação dela. Fala assim, olha, então talvez seja Uhum. melhor você restringir a quantidade de carne vermelha e comer um pouquinho mais de carne branca, peixe, porque aí tem um pouco menos gordura saturada. Então, Uhum. também é importante lembrar para as pessoas que a gordura saturada não tem só na carne vermelha. Até azeite de oliva tem gordura saturada. Né? Uhum. Só que as proporções é que são diferentes. Né? Então, Verdade. quando você come o peixe e o frango, você vai comer uma proporção menor de gordura saturada do que da carne vermelha. Então, Uhum. aí para essas pessoas que têm esse comportamento aí de hiperrespondedor, talvez fazer essa troca aí, mudando a fonte de proteína, né? Talvez ajude, né? Então você tem que Uhum. fazer, como eu falei, a gente tem que respeitar a individualidade, né? Se o meu corpo reagiu E de uma para uma maneira pessoa, que não foi legal, eu tenho que desculpa, pode. adaptar. Para uma pessoa ser considerada um hiperrespondedor, é avaliado o colesterol total ou o perfil ali do HDL, LDL tem algum parâmetro? O hiperrespondedor, propriamente dito, é um padrão de perfil lipídico bastante específico. É uma pessoa que tem o Uhum. triglicérides bem baixo, geralmente Uhum. ali, a maioria das vezes abaixo de 100, com certeza. O HDL alto, geralmente acima de 50. E o Uhum. LDL, no hiperrespondedor, o LDL passa de 200. Né? Uhum. Estou falando habitualmente, tá? Então, aí, Sim, é que o LDL uma acima de média aí. 200, a gente já pode considerar que é um aumento significativo. Né? Mas, Uhum. veja, como eu falo bastante sobre isso no Instagram, eu acabo que eu atendo bastante pacientes que tiveram esse tipo de resposta e me procuram.
eu já atendi pacientes com LDL de 350, de LDL, tá? Meu Deus. Então, assim, bem alto mesmo, né? Então, é desse paciente. Quando a gente fala hiperrespondedor, a gente está falando de respostas de fato bem exageradas do colesterol. Aí, nesse caso, Mesmo fazendo aquela análise pela apolipoproteína e vendo que o perfil ali as partículas são, né, estão grandes. dentro da normalidade, grandes, é, mesmo assim tem que fazer essa Adequação. adequação. Então, essa é uma resposta que a gente não tem ainda, entendeu? Porque Uhum, o que acontece? A maioria dos estudos que associou níveis de LDL com doença cardiovascular, não tem, esses pacientes, os hiperrespondedores, eles não participaram desses estudos, porque é uma situação uhum, específica, né? Então, agora que se estão fazendo estudos só com esses pacientes, né? Com pacientes em dieta de baixo carboidrato que tiveram esse comportamento hiperrespondedor. Então, como é uma situação muito uhum, específica, a gente precisa ter um estudo só com esses pacientes para chegar a uma conclusão definitiva. Então, hoje, uhum. com o que a gente tem na literatura hoje, o ideal é a gente tentar fazer uma readequação da dieta até a gente ter mais segurança. Mas, sim, a gente tem também formas da gente diagnosticar a aterosclerose, que é pedindo score de cálcio, tomografia de coronárias, né? Então, mesmo Uhum, nesses hiperrespondedores, às vezes você faz um exame e vê que não tem aterosclerose nenhuma, né? E também, uhum. de novo, né, da minha experiência pessoal, eu estou começando a colecionar pacientes no consultório que têm o LDL alto e não tem aterosclerose nenhuma, porque são justamente esses pacientes, é uma condição Que estão específica, em né? low carb ali, né? São pacientes que têm todos os outros marcadores bons e só o LDL alto. É uma situação muito específica. E muitos desses pacientes não Olha só. desenvolvem aterosclerose, né? Então é Uhum. curioso, de fato. Então, só que assim, a minha experiência pessoal não vale como prova Verdade. científica, entendeu? Por mais que para mim isso é importante, e para os meus pacientes, claro, mas Uhum. quando a pessoa foge muito dos valores fisiológicos de colesterol, a gente, o ideal é tentar fazer uma adequação para voltar aos valores mais próximos do fisiológico. Ótimo. Ótimo. Ah, então a pergunta dele aqui sobre como saber se está comendo ou não a quantidade de carne suficiente, geralmente é pela saciedade, né? A gente vai primeiro, o que a gente costuma indicar? Que não ocupe o seu prato com coisas que não são necessárias, né? A gente priorize a carne, coloque bastante carne, uma porção bem generosa no prato ali, e aí complete com os vegetais, não o contrário. Primeiro come a salada, que é aquela recomendação que a gente tinha, né? É, Come primeiro salada, daí a salada já vai te dar aquela, né? Ai, já tô com o estômago cheio. Aí você nem consegue comer uma quantidade de carne, proteína bacana. Então é isso, a gente fala, começa comendo pela proteína, coloca uma porção bem generosa. Tá satisfeito? Ok, não precisa ficar controlando ali os macronutrientes, pesando os bifes que você está comendo, né? então igual tem aquelas continhas, 1 grama de proteína por quilo de peso, mas É um veja, parâmetro, né? são parâmetros, mas poxa, para dizer, eu faço low carb, como eu falei para você, há 5 anos. Eu nunca parei para ficar medindo Nem as eu. coisas, né? Às vezes, de vez em quando, quando eu vou fazer um post para matar a curiosidade do pessoal, eu coloco lá no Fat Secret para ver. Tá vendo, gente? Eu nunca preciso ficar contando. Eu coloco no Exatamente. prato e depois que eu já comi, até eu lanço lá no Fat Secret Plan. Tá vendo? Bateram os É. macronutrientes aqui, a proporção. A- a- Então é uma coisa intuitiva. exatamente. A ideia é justamente essa, vida simples, né? Vida simples low carb. Exato. Então Prioriza a para carne, coloca um facilitar, né? pratão de carne ali, né? É para É, facilitar, não tem que ficar com essa preocupação, né? Coloca bastante carne, coloca um, dois bifes, enfim. Quanto que você acha que te satisfaz? E aí você completa com os vegetais. Aí você vai saber, estou satisfeito? Tive fome muito rápido? Depois de quanto tempo eu tive fome? Se teve fome muito rápido é porque não comeu o suficiente. Daí na próxima refeição coloca um pouco mais de carne, né? Acho que é exatamente. isso, é uma
é uma boa estratégia para saber quanto se está comendo o suficiente de proteína. O nosso corpo ele vai respondendo, né? É interessante. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Estão dizendo que o único problema da carne é o preço. Concordo, Fernando. Pô, hoje está complicado. A carne tá. Mas pode ser, né? Assim, a carne a gente tem desde a carne barata até a carne. O céu é o limite, né? Pegar o bife de wagyu lá Uhum, vai pagar preço de ouro. Mas, sim, mas pode ser os cortes baratos, né? De carne, né? sim. Então, Dá uma olhada no meu feed, gente. Eu coloquei recentemente posts indicando carnes de segunda, né? Segunda, que a gente diz que hoje em sim, dia, se você comprar uma carne de boa qualidade, ela nem pode dizer que é carne de segunda. Então sim. tem que pesquisar preço, tem que variar os cortes, ver o que está mais barato e comer carne, vísceras, enfim, vai variando. Se o frango tá barato, a carne de porco tá Carne de barata, vai porco, variando, exatamente. né? É. Não precisa comprar só carne de primeiro. Vamos ver aqui, o Eita, que tive mais um que a gente tem acidente aqui? aqui. Pera, Eu nem tava te vendo, que eu tava olhando as perguntinhas, caiu aí seu telefone, caiu o suporte aqui. Puxa vida. cobriu aqui. Aí tem uma pergunta aqui, conseguiu recolocar aí? Consegui. Agora, uma pergunta que eu achei interessante aqui também. E a dieta carnívora estrita é uma boa opção? Olha, É uma adequação de estratégia, né? olha, tem pacientes que fazem. Minha opinião pessoal, né? Uhum, Eu acho que eu gosto muito também daquela questão da ancestralidade, né? Porque, uhum, assim, a gente tem que pensar que a gente está aqui nesse planeta há milhares de anos, né? Então, a nossa dieta, essa dieta de comida de verdade, ela vem dando certo há milhares de anos, né? Não é agora que a gente inventou a tal da low carb. Low carb é só um rótulo, né? Mas sim. na verdade, comida de verdade, ela tende a ser um pouco mais baixa em carboidrato, mas o carboidrato faz parte, né, da dieta, da comida de verdade aí. Por quê? Porque alimentos, né, que a gente encontra na natureza aí, então, mesmo as raízes, né, os tubérculos, né, se você for pegar aí a batata e tal, é que depois com o advento da, da agropecuária e tal, o consumo dessas coisas aumentou, mas isso sempre teve, né? Então, raízes, Uhum, frutas, né? Então, lá nos nossos ancestrais, eles tinham acesso a esse tipo de alimento, que são carboidratos. Mas são carboidratos complexos, tal, é totalmente diferente de eu comer açúcar e farinha refinada. Então, eu acho, assim, do ponto de vista de ancestralidade, eu acho que o homem sempre é, essas coisas fizeram parte da dieta, da nossa dieta. Então, se a gente pensar num carnívoro estrito, eu acho que assim, lá atrás, quando eles tinham que caçar, né, um animal para poder comer a carne, né? Eu acho que hoje é muito mais fácil você que se eu quiser comer carne todo dia, ser carnívoro estrito, eu vou no açougue e eu posso comprar carne se eu tiver dinheiro, né? Que o preço é complicado. Mas se eu tiver dinheiro, se eu tiver detalhe. condições financeiras, eu posso comer carne todo dia, em todas as minhas refeições, só carne, né? Porque hoje eu Uhum, tenho essa disponibilidade, essa facilidade. Mas se a gente for pensar lá atrás, nossos ancestrais, será que se ele quisesse, ele ia conseguir caçar um bicho para comer carne em todas as refeições do dia, todo dia, sem parar? Eu duvido muito que ele conseguisse fazer isso. Tá? Então, eu acho que em algum uhum, momento, quando ele não conseguisse caçar, quando ele tivesse dificuldade, ele ia acabar tendo que comer outras coisas. E ele ia acabar, uhum, então, caça e coleta. Ele ia acabar comendo coisas que ele coletasse. E aí entrar esses carboidratos complexos, né? Uma fruta, uhum, que também fruta selvagem daquela época é diferente do que a gente tem hoje, tinha menos açúcar e tal, e as uhum, raízes e tal. Então, eu acho, minha visão pessoal, eu acho que essas coisas podem fazer parte da alimentação, né? E eu acho que faz mais sentido do ponto de vista de ancestralidade. Tá? uhum. Eu consumo essas coisas, carboidratos, na minha alimentação. Então,
berinjela, abobrinha. Inclusive, eu adoro essas coisas. Uhum, Mas uhum. eu sempre. Quando a gente fala em carboidrato, né, às vezes, É, muitas vezes as pessoas imaginam que você está falando de arroz, de pão, de macarrão, né? Mas os carboidratos, eles estão presentes em todos os vegetais e nas frutas que a gente exato. consome. Então, a gente não, em low carb, a gente consome carboidrato também, só que numa proporção menor do que É, se você estivesse comendo nos alimentos processados é. e nos carboidratos refinados que a gente fala, né? Os próprios Por isso que laticínios, você né? acaba. Quem não come queijo, né? O Uhum. queijo tem a quantidade de Tem um pouco carboidrato, de tá? carboidrato. Até o ovo tem carboidrato, gente. Exato. Mas é pouquinho. É. Né? Então, se você está mantendo de novo aquela questão que a gente falou aqui, se você está mantendo a matriz alimentar original, o alimento in natura, ele tem uma estrutura molecular favorável e que você vai acabar consumindo ali o alimento sem ficar se preocupando tanto em, estou comendo muito carboidrato. Você vai ter que se preocupar com isso se está comendo alimento processado. Agora, se você está comendo vegetais, dando preferência para, né, se a pessoa tem problemas metabólicos, ela vai evitar os tubérculos e as raízes. Pronto. Sim. E vai evitar as frutas doces. Comendo as carnes, todos os tipos de carnes e ovos, peixes, enfim. E comendo vegetal de baixo amido, tá ótimo. Você está meio que reproduzindo. Lógico que não é possível reproduzir a alimentação dos ancestrais fielmente, né? Porque eles Sim, tinham sim. muitos períodos de escassez. É. A gente tem supermercado, a gente tem feira, a gente tem açougue, a gente come todos os dias, o que não era o caso. Mas aí é interessante você fazer o máximo possível próximo disso, comendo comida de verdade É, e não comendo sem fome, não ficar beliscando, não ficar, né, se empanturrando de comida. sim. Então, assim, eu sou fã desse tipo de estratégia, assim, que eu acho que a própria dieta mediterrânea também, que é uma dieta, ela pode ser baixa em carboidrato também, e aí você está comendo peixes, Uhum. azeite, né, castanhas, está comendo coisas que são, assim, que Também. é comida de verdade, né? E, Uhum. então, assim, eu não tenho nada contra carnívoro estrito. Se a pessoa quiser fazer, faça. Claro que, independente da alimentação, você vai ter que fazer um acompanhamento médico, você vai ter que colher exames de vez em quando laboratoriais. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero ser carnívoro estrito. Aí faz os exames de sangue. E os exames de sangue não estão legais, pô, então você vai ter que mudar a sua estratégia, né? É simples assim. Uhum. Então tem que ver como o seu corpo vai reagir àquilo, né? Mas Uhum. como A falei, pa- do ponto de vista, eu pessoalmente, eu acho que faz mais sentido quando a gente come também essas outras coisas. Uhum. Uma pergunta clássica aqui da Fabi Sansini. Ovos tem o máximo por dia? Ah, Isso já foi derrubado há bastante tempo. A gente pode comer quantos ovos você quiser por dia. Não tem essa coisa de, tem que comer 2, 3 ovos por dia, um ovo por semana. essa Não, come resposta o não quanto quiser, existe. né? Quando... Se você fizer essa pergunta para alguém e a pessoa te responder, ela está mentindo, porque essa resposta não existe, Uhum. né? Então, Olha, eu como ovo todo santo dia desde que eu me conheço por gente. sim, Então, não tem problema com ovo. A gente está passando bastante de 1 hora de live. Vou liberar o doutor, né, que trabalhou o dia todo, precisa ir para os seus compromissos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Essa live está resolvendo muitas dúvidas. Que bom, fico feliz, Clarice. Nós agradecemos, viu, o feedback. Muito legal. A Adriana aqui, deixa eu ver, teve uma. Eu acabei passando o comentário aqui. Minha sequência, a Adriana Chagas está dizendo, minha sequência no prato é carne, ovos, e se tiver ainda com fome, eu como os legumes. É uma boa estratégia para controlar a sua saciedade, para você ir aprendendo a controlar a sua porção. É muito legal fazer isso. sim. Show, gente. Acho que não temos mais perguntas. Deixa eu abrir a caixinha aqui para a gente então finalizar, né? Muito bom, doutor. Foi muito bacana, realmente muito proveitosa aqui. A gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas. O pessoal gostou bastante.
E já quero te agradecer muito mesmo pela sua disponibilidade, em ter aceito meu convite, em trazer essa aula para nós aqui. E pessoal, quem não estiver seguindo o Dr. Ricardo, vem aqui nessa setinha ao lado do nome aqui da live e clique e aproveita para segui-lo, que ele tem um perfil muito legal, ele coloca muitas informações relevantes, importantes para a saúde e vai ajudar muito vocês também, tá? Mas é isso, gente. Agradeço muito a presença de todos vocês. Obrigada, doutor Ricardo, pela sua Eu que presença, tá? E agradeço. pela aula que nos deu hoje. Não, eu acho que foi bacana. Bom, é bom que fica salvo lá, então depois outras pessoas podem acessar o conteúdo também. Eu acho que Uhum, ajuda as pessoas que têm essa neura aí com a carne, né, a não uhum, ficarem tão preocupados. Então, veja, as coisas que eu falei aqui não é achismo, o que eu acho, né? Tudo isso aliás, toda vez que eu faço um post lá, eu coloco o artigo de referência, porque a pessoa pode ir lá e ler, né, o artigo. Então, uhum. essas coisas a gente tem evidência científica, né, que apoiam o que a gente está falando aqui, e isso que é o mais importante. Tá certo? Com certeza. Comam carne sem medo, gente. Comam carne porque é o melhor alimento para a nossa saúde em termos nutricionais e para o ser humano. Ele é um alimento que nós fomos biologicamente, evolutivamente preparados durante milhões de anos para lidar com a carne. Então, não se preocupem com essas manchetes que a gente ouve por aí, com achismos. O Dr. Ricardo trouxe aqui nessa live informação baseada em evidências científicas de alto nível. Então é isso, aproveitem a carne. Isso aí. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Obrigada a todos vocês pela presença. Boa noite para todos. Vou deixar a live salvo para vocês, tá bem? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau.